O planeta Terra encontra-se imerso no grande conflito, no conflito cósmico entre o bem e o mal, um conflito que se iniciou lá no céu e que depois foi transportado aqui para a Terra com a queda de Satanás a este mundo. Conflito cósmico entre o bem e o mal. É nesse contexto que nós vivemos, irmãos, é nessa conjuntura que nós vivemos. Veja o texto da nossa lição. O livro do Apocalipse apresenta de forma vívida o tema do grande conflito, descrito através da forma dramática em Apocalipse 12:12. Veja lá o que diz o verso 12 de Apocalipse 12. Por isso alegrem-se ao céu e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo resta. Satanás sabe, irmãos, que resta a ele pouco tempo. Ele já é vencido, mas a sua derrota final, a sua extinção, para isso falta pouco tempo. E ele está furioso, e ele quer agora, já que ele está perdido, fazer com que muitos se percam. É difícil imaginar como alguém poderia entender qualquer coisa das Escrituras sem considerar o tema do grande conflito, cujo clímax se dará nos últimos dias. Tudo que está na Bíblia, irmãos, tudo que está relatado na Bíblia, os eventos da Bíblia, tem a ver com o conflito cósmico entre o bem e o mal. Tem a ver com o desejo de Satanás de ser o senhor desta terra e com o poder de Deus em ser ele e o Senhor Jesus Cristo o senhor desta terra, o que foi absolutamente confirmado após o sacrifício e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A nossa missão, então, irmãos, é apresentar ao mundo essa condição. Apresentar ao mundo o que está acontecendo. Isso nós chamamos de verdade presente. A verdade para hoje. Qual é a mensagem que devemos apresentar hoje? Cremos, irmãos, que a mensagem as três mensagens angélicas de Apocalipse, Apocalipse 14, dos versos 6 a 12, representam, ou melhor, apresentam o que nós devemos mostrar ao mundo hoje. Vamos lá ver o verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para proclamar aos que habitam a terra, a toda nação e tribo e língua e povo. Isso me faz lembrar, irmãos, da grande comissão. O Senhor Jesus falando, vocês devem pregar, fazer discípulos de todos os povos, nações, línguas, povo. Esse é o Evangelho eterno. Qual é o Evangelho eterno? O Evangelho eterno é o eterno plano da salvação. Aquele que Deus já havia preparado antes que os homens caíssem. Antes que os homens escolhessem a opção do diabo, a opção de Satanás. Este é o Evangelho eterno. Dizendo com grande glória, estou lendo agora o verso 8. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Duas mensagens absolutamente importantes, importantíssimas para esse tempo do fim. É chegada a hora do juízo. Você deve temer a Deus, você deve honrá-lo, porque ele é o Criador de todas as coisas. Veja, irmãos, um juízo eminente. Devemos honrar a Deus, porque ele é o Criador de todas as coisas. Em seguida, irmãos, o verso 8 fala da queda de Babilônia espiritual, daquele poder espiritual, daquele poder que mistura religiões, mas que é contrário à vontade de Deus. Fala da queda desse poder, da queda dessa Babilônia, dessa confusão espiritual, desse sincretismo religioso. E se você olhar, se você fizer uma pequena análise do que acontece com relação às religiões no mundo de hoje, você vai ver que é uma terrível confusão, uma grande confusão, uma grande Babilônia. Ainda os versos seguintes, do terceiro anjo, a partir do verso 9, diz as consequências daqueles que vão adorar Babilônia. Se você adorar Babilônia, você vai beber do vinho da ira de Deus. Veja lá
Seguiu-se ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. O que acontecerá, irmãos? Perda total. Acontecerá a extinção daqueles que adorarem a besta, que adorarem a Babilônia, que adorarem ou que tiverem o sinal da besta. Mas o verso 12, irmãos, fala da condição daqueles que são fiéis a Deus, dos filhos de Deus, daqueles que aceitam o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que aceitam a palavra das Escrituras e a obedecem. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, ou a fé em Jesus. Fidelidade absoluta. Como a fé como a fé de Jesus. Esse é o ponto central. Fidelidade, fidelidade a Deus. O grande conflito cósmico tem a ver com ser fiel a Deus ou não ser fiel a Deus. E nos últimos momentos da história dessa terra, essa questão da fidelidade vai se colocar de maneira imperiosa, vai se colocar de maneira firme. Você é fiel a Deus ou você é fiel à besta e à sua imagem. Ou estaremos com Jesus ou estaremos contra ele. Não há uma segunda via, uma terceira via, irmãos. Ou você é com Jesus ou você não é com Jesus. Veja Lucas 11, 23, palavras do Senhor Jesus. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Veja, irmãos, não dá para ficar em cima do muro, como se costuma dizer. Ou você está do lado de Jesus, você está por ele, está ajuntando com ele, ou você está espalhando e não está com ele. Nossa proclamação qual deve ser, irmãos? Nós que somos filhos de Deus, como vimos na lição de ontem, que somos sacerdotes, nação santa, qual deve ser a nossa proclamação? O evangelho eterno, a adoração ao Criador de todo este mundo, ao Criador de cada um de nós, ao mantenedor de cada um de nós e mais ainda, irmãos, ao Redentor de cada um de nós. Dois temas aparecem na representação dos santos. Aqui está a perseverança dos santos, dos que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Estou lendo um texto da lição. Não importa o que mais façamos, todo o bem que fazemos ao ajudar as pessoas, nunca devemos perder de vista nosso chamado e missão especiais. Qual é nosso chamado e missão especial? Proclamar a um mundo perdido a esperança encontrada no Evangelho eterno, bem como advertir ao mundo sobre o que está por vir sobre ele. Há um Evangelho eterno. O Evangelho eterno que propõe e possibilita a salvação para cada um de nós. Mas há também um juízo. Muitos gostam de falar no Senhor Jesus como Salvador. O Senhor Jesus é o nosso Salvador. Mas o Senhor Jesus também deve ser o nosso Senhor. Isso é, devemos fazer a sua vontade, devemos cumprir os seus mandamentos. Vai haver uma redenção propiciada pelo Evangelho eterno, mas vai haver também um juízo. Um juízo para ver, segundo as obras, aqueles que aceitaram ao Senhor Jesus ou não aceitaram ao Senhor Jesus. É muito bom, irmãos, apresentarmos o Evangelho eterno. É muito bom apresentarmos a salvação. Mas nós temos também a obrigação de apresentar um juízo final, que vai sobrevir sobre cada uma das pessoas. Por que é que nós devemos apresentar essas duas faces do Evangelho? Para que as pessoas decidam: vou estar ao lado do Senhor Jesus ou não vou estar ao lado do Senhor Jesus. Que o Senhor nos ajude para que a gente possa propagar essa missão, propagar esse Evangelho, cumprir essa missão, de acordo com a sua vontade. E que muitos possam ser impressionados pelo Espírito Santo, ao conhecer essa mensagem, ao conhecer o Evangelho eterno. E dessa forma optarem
por estar ao lado de Cristo até a sua breve volta.